Bien, vamos a las soluciones. Ya hemos hablado un montón de soluciones, ¿no? Para los problemas típicos que hemos iniciado la plática. ¿Qué viene de nuevo? ¿Qué el mercado, qué los proveedores de arenas o de productos sintéticos están trayendo al mercado para solucionar y para ayudar a sus problemas de veining, de penetración, entre otros, de expansión? Vamos, primeiro, falando de veining penetração, não? Como já mencionamos em alguns outros momentos, há basicamente dois mecanismos com materiais de como resolver, de como controlar ou resolver, não? Ou eliminar. E com o uso de aditivos ou arenas, dentro desses aditivos já vou dividi-los para que quedamos mais claro, ou de pinturas, verdade? Há muitas pinturas já com muita tecnologia, né? Para também solucionar esse tipo de problema. As formas de solução diferentes, não? Então, vamos começar classificando só os dois muito rapidamente. O aditivo é incorporado na arena de sílica, por exemplo, ou se for uma arena especial, que vamos falar disso também, se substitui totalmente a sílica por uma arena especial, não? Los aditivos tienen la función de mover realmente propiedades na arena, ¿verdad? Tiene la función de disminuir la expansión térmica o cambiar la tensión superficial del corazón para que el metal no penetre o no genere o no ocurra a la formación de venas. La pintura ya es una cobertura sobre el corazón que tiene la función de retardar el aquecimiento del corazón para que ele expanda num momento diferente, que não vai ocorrer a formação de venas ou que vai mitigar o problema de penetração de metal, certo? Então, são formas diferentes de se ver, não? Então, a pintura trata de trabalhar de uma forma refratária isolante para diminuir essa questão da transferência de calor entre o metal e o molde se permanecer mais intacto ou com uma maior resistência caliente por mais tempo. Só isso. Pero em algum momento ele vai colapsar. Pero vai colapsar num momento que não vai afetar tanto. Ok? E o aditivo já não. O aditivo ele vai trabalhar a todo o processo de fusão, no sentido de disminuir a expansão térmica, a tensão da arena e todo isso. Bueno, entonces vamos a entrar dentro dos aditivos, ¿no? Dentro da parte das arenas especiales, que é donde aí vamos a hablar um pouco mais. Na parte dos aditivos, basicamente, há três tipos: orgânicos, inorgânicos, que trabalham como fluxing, se diz assim, tipo como material fluxante, e as arenas especiais, ok? Então, os orgânicos já são muito conhecidos, não? Polvo de madeira, coisas desse tipo, que são materiais que, com o calor, eles se misturam na arena, com o calor, eles se queimam, como a resina. Pero como eles estavam aí e estavam ocupando um espaço, como eles se queimaram, este espaço se queda vazio. Então, a arena expande e tem espaço para expandir sem diminuindo a tensão, verdade? Positivo funciona em inúmeros casos. De negativo é que vou ter mais formação de gases, vou ter mais tendência a problema de soplado, problemas de gases na peça, tenho que ter mais recursos de salidas de gases, porque eu estou, além da resina, tenho aún este material orgânico, verdade? Pero funciona? Sí funciona. ¿Cuáles son los orgánicos? O mais comum é polvo de madeira, é o mais utilizado, o mais comum. Hasta tem alguns que vendem polvo de madeira impregnado com alguns nomes comerciais, não? Pero basicamente é polvo de madeira especial com tratamento de resina para ajudar. Outro tema é que este tu usa em poucas proporções. Então, também seriam para coisas mais leves, não para problemas tão fortes, porque se usa em menor proporção, então não tem tanta eficiência, tá? E baixa muito a resistência, porque eles consomem muita resina, né? Além de serem finos,
além de serem materiais muito finos, como também são materiais orgânicos, há muitos poros, então também consomem muito mais resina, ¿sí? Mas funciona, é importante deixar claro isso. Os fluxantes, então, são já óxidos também, normalmente, tá? Como óxido de hierro, podemos classificar aí. Há outros mix de óxidos, tem óxido de hierro, põem algo de silicatos de alumínio, pero também normalmente são materiais muito finos, ok? Para usar em pequenas proporções, certo? Não se usa mais do que 10% deste tipo de material em mistura com arena de sílica ou qualquer outra arena, né? Eles têm uma função de certa forma, fundir-se, pero eles têm uma função de criar uma tensão superficial um pouco diferenciada sobre o coração, na superfície do coração, aonde o metal não tem tanta facilidade em atacá-lo. E como ele é um fluxante, que ele amolece, pero não é diferente da questão, não chega a provocar sinterização, é algo diferente, ele amolece. Com este amolecimento, o grano tem espaço para expandir, ok? Então, há muitos, e há muitos muito eficientes, tá? Eu citei aí, por exemplo, algo do óxido de ferro, que estaria mais ou menos classificado dentro disto, mas há outros que são muito eficientes para vending, principalmente, e aí seus pontos a favor é que realmente funcionam, seus pontos que não trariam tanto benefícios é que diminuem também as resistências das arenas a frio para trabalhar, tienes que meter mais resina para poder ter corações mais fortes, não, para o manejo. E outro fator que daí vamos já falar aí adelante, é que estes tipos de materiais para dimensionar já não funcionam. Já é um problema. Eles intensificam a deformação dos corações, justo porque eles amolecem, justo porque provocam este amolecimento. Então, se tem um problema só de veining, um problema só de penetração, eventualmente, dependendo do nível, eles vão resolver, pero pode me generar um problema dimensional, como já tivemos experiências aí, e que não foi possível implementar, apesar de resolver um problema de veiamento, não, de veining ou de penetração, pero dimensionalmente me causou uma situação que não tinha como usá-lo, porque a peça saía totalmente fora das tolerâncias, verdade? Hasta chegar a romper o coração, de tanta deformação que ele permitia que o coração hiciera, ¿sí? E aí tem as arenas especiais, que aí é onde entra o tema das arenas com baixa expansão térmica. As especiais é justo esta, normalmente têm distribuições granulométricas similares à arena de sílica, né? Desde mais gruesas hasta mais delgadas, mais finas, pero su mecanismo es que en vez de tener una expansión de 1.2, 1.6%, tiene expansiones de 0.2, 0.3, 0.4%. Então, a ideia é que se tu vas usar ele como aditivo, então é mesclar na arena com arena de sílica e a expansão total do coração é diminuída. E aí, que proporção tu usa? Tu usa a proporção conforme a tua necessidade, verdade? Vai ter peças que vai funcionar eu colocando só 20% deste material e a expansão total que tenho, né, que foi reduzida, é suficiente para eu eliminar o problema. E vai ter peças que eu tenho que usar hasta 50%, 60% deste aditivo ou hasta até mais, para solucionar o problema, porque aí vai depender da intensidade. E vem os casos mais extremos, onde se saca o melhor benefício, que é quando tu haces substituição total, porque aí tu tens uma arena com baixíssima expansão térmica, verdade? E se tu tens que combinar algo com pintura,
o resultado vai ser excepcional, na verdade. E aí a vantagem é que não tens problemas fuertes com as resistências dos corações, porque como tu puedes escolher a granulometria, você vai escolher uma granulometria onde não tens eventualmente necessidade de aumentar resina, não tens necessidade, não tens muitas pérdidas de resistência, como nos materiais orgânicos ou os materiais fluxantes, como mencionei. Sí, Martínez. En el caso del óxido de hierro, que es el más común, quizás el aditivo más común en el área de los corazones, ¿no? Siempre hablan de, no sé, de 2% hasta 14, 15% de adición. Entonces son porcentajes relativamente pequeños. Ya tengo un montón de granos de arena y un poquito de granos bien distribuidos de óxido de hierro. ¿Qué es lo que exactamente, cómo actúa el óxido de hierro para buscar el beneficio contra el veining o contra la penetración? ¿Qué es lo que promueve en el corazón? O óxido de hierro funciona no mecanismo do fluxing, ok? Ele genera uma plasticidade no coração, vamos dizer desta forma. Então, como ele amolece, se diz aí no passado que cria facialita e tal, que é um tipo de reação, mas tem um estudo recente da Universidade de Iowa com o Dr. Jerry Thiel, que é uma pessoa bastante importante na FS, sobre isto, que ele comprovou que, na verdade, não forma facialita, né? O que acaba acontecendo é mais um processo realmente de aumento de plasticidade, onde os granos têm espaço, acabam tendo espaço para poder expandir e aliviar sua expansão e não promover a fissura, e não promover a formação del cracking, não, de la fissura, para que o metal penetre. E também há um cambio de tensão superficial. Tá? O tema do cambio de tensão superficial é para um tema que falamos de molebilidade, não sei se em espanhol esta palavra está correta, pero é a capacidade que o metal tem de mojar os granos. Então, se o metal, por isso que, por exemplo, falamos de fósforo, no hierro gris, por exemplo, hablamos de fósforo, hablamos de azufre. Se tu aumentas, se tu hierro tem muito azufre, a molebilidade diminui, aumenta, e aí tem mais tendência a veining penetração de metal, porque ele não se queda com uma tensão superficial alta, diminui a tensão superficial, então ele, vamos dizer assim, toca melhor a arena, vamos falar assim desta forma, não? Quando falamos de diferente, por exemplo, nodular e hierro gris, também estamos falando de molebilidade, não? De tensão superficial. Então, no caso aí já é o hierro na arena, não? Por que o nodular tem menos problemas? Porque o nodular tem uma tensão superficial devido à sua forma, devido ao magnésio, que quando o metal chega ali, não toca muitos granos, se me explico? E aí chega, daí toca o que tem que tocar, solidifica e já. Já o gris, ele é como uma água, vamos dizer assim, seria como que um azeite nodular e o gris uma água. Então a água entra nos granos e faz todo de nos dar muita penetração e veining, não? Então, os materiais fluxantes ajudam nisto, pero aí eles trabalham já no coração e não no metal, verdade? Então, fazem esta combinação entre aumento de plasticidade para diminuir a tensão do coração, se queda mais plástico, por isso adimensional, verdade? Solução para veining e para penetração, pero não é para dimensionar. Vas ter problemas aí, dependendo da geometria de tu coração.
comentaste que en el hierro gris es más común que en el hierro nodular el defecto de penetración y veining. Sí, así es. Mucho más, mucho más. No nodular se usa menos recursos para esse tipo de problema do que para o hierro gris, verdade? E o CGI, né, que é um metal aí também, né, já bastante difundido, é um intermediário. Sim, é um intermediário, ele tem um comportamento intermediário. Então, é muito mais, vamos dizer, para problemas de veining e penetração, é muito mais fácil trabalhar com nodular e CGI do que com o hierro gris. Hierro gris é bem difícil. E o acero? O nodular, hay casos. E o acero é também bastante difícil de trabalhar porque as temperaturas de fusão são muito altas e também é um metal que não tem molha mucho la arena, ¿no? Tiene baja tensión superficial, entonces también es un detalle bastante importante. La verdad, los más difíciles es o hierro gris y o acero, ¿no? Ahí después en escala viene o CGI, nodular y las ligas leves, ¿no? Las ligas no ferrosas. Más o menos estaríamos en esta proporción. Pero el aluminio, de intensidad. El aluminio también tiene una característica de que copia mucho la superficie, ¿no? Sí, pero la ventaja de él es que como la temperatura es más baja, entonces consigue utilizar menos recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, él tiene también una baja tensión superficial, ¿no? Entonces, trabajar ahí con granulometría, trabajar ahí con pinturas, ya llega a ser suficiente, vamos dizer assim, em muitos casos, não? Porque como ele funde aí a 600 graus e a arena sílica expande nesta temperatura, nem toda a arena chega nesta temperatura, a solicitação térmica se queda um pouquinho mais leve. Pero como molhamento também tem seus detalhes aí, principalmente para generar problemas no próprio fundido, ¿no? Como de inclusiones y todo esto, ¿no? Entonces, ahí también se tiene algo de recursos que son necesarios, más de menor intensidad do que se tiene que usar para hacer un acero y un hierro gris. Pero en el caso de nodular y gris, que están muy cerca de temperatura, hay otro factor que tiene que ver con esa moldeabilidad que termina siendo más preponderante, ¿no? Así es. Muy bien. Exacto. La tensión superficial, ¿no? Este es un tema, otro tema bastante importante que nos agarra más ahí no gris, ¿no? Que los hierros son los que más conozco, ¿no? Obviamente. Entonces, otros puntos importantes es el carbón, lo contenido de carbón, entonces, no hierro, ¿verdad? Cuanto mayor el contenido de carbón, mayor va a ser la expansión del metal, la solidificación. Entonces, más fuerte ello va a se expandir y va a presionar las paredes del corazón o del molde. Entonces, va a provocar más problemas. Entonces, ahí vas teniendo que ir ajustando, ¿no? Tu proceso con todo este contexto. Entonces, além das variables de la arena, do tipo de resina que estás usando, de la pintura donde estás aplicando, tienes también que lidar con el tema del corazón. Y ahí donde viene de nuevo a conexión con la pregunta anterior hecha por Alejandra, ¿cómo están los proveedores hoy viendo que lidar con esto? La forma de lidar con esto es una proximidad mayor con los clientes, con las condiciones, para entender mejor realmente su contexto e oferecer uma arena cerâmica, que seria, no caso, no, o tema das arenas cerâmicas, que são formulações que tu puedes formular conforme tu necessidade, não? Conforme a necessidade, para atender a este problema, né? De cada um. Diferentemente da arena de sílica, cromita e zirconita, que já são formulações hechas, não? Já é como é na natureza, tem um contenido de cromo mínimo para ter uma boa qualidade de uma cromita, tem o contenido de zirconita
de óxido de zircon mínimo, uma relação com a sílica ideal para ter um resultado que já é conhecido nas fundições e a sílica igual, não? Já agora entrando nas arenas cerâmicas, que está sendo uma tendência bastante forte no mercado, já se pode trabalhar com formulações para ter cambios de temperatura de sinterização, para se ter cambios de granos, então já empieza algo um pouquinho mais dedicado, não? Pero também complexo, não? Porque tem que se adequar a todo isso. Yo conozco centenas de fundiciones que trabajan con aditivos como óxido de hierro o zirconita, los clásicos, ¿no? ¿Crees que hay una tendencia o habría una tendencia de que a través de las arenas especiales valdría la pena ir sustituyendo esos otros con mejor costo-beneficio para la fundición? ¿Esa crees tú que es la tendencia? Porque por ahora, hasta lo que yo sé, la utilización de esas arenas especiales, como es el castball, por ejemplo, es muy restricta. O sea, le he visto poquísimo y principalmente en fundiciones que funden bloques de motor, cabezas, pero no la encuentras en otras fundiciones. ¿Es por costo o es por realmente falta de conocimiento o falta de empezar a promover las ventajas y ver que el costo-beneficio es favorable? O tema das arenas especiais em geral, porque aí incluímos aqui cromita, verdade, como uma arena especial, a zirconita também é uma arena especial, não? Incluem dentro disto, e mulitas, que há também, não? Que entra dentro das arenas cerâmicas. O tema hoje, a desvantagem, o custo seria o tema principal, porque como são arenas mais difíceis, no caso da cromita e zirconita, são arenas que não têm tanta disponibilidade no mercado e também tem benefício, não? E nas arenas cerâmicas, o processamento delas são processos caros, não? Continua sendo um tema da desvantagem, não? Pero aqui, as arenas especiais se quedam mais enfocadas na questão dos problemas mais fortes e para peças mais complexas, onde acaba entrando mais fortemente o tema das arenas especiais. Num processo mais, vamos dizer, simples, ou num coração menos complexo, não? Para chegar a este ponto, aí já a análise é uma análise mais global, certo? De fundição. É uma análise já desde o início, aqui de onde meter quando se mete na área de decorações, hasta ir allá na entrega da peça, na expedição, em PT, e na recuperação da arena, no sistema de recuperação da arena, certo? Então, pensar solamente em coração por coração, realmente vas ver uma grande desvantagem, uma arena especial, não? Então, onde entram as arenas especiais? E agora, falando um pouquinho mais das arenas cerâmicas, que é algo que está um pouquinho mais forte aí com o tema do castball, é uma arena que está aí no mercado, tem o Cerabits, que é outra arena que está aí no mercado, tem da Carbocast e tem ahorita também umas arenas chinesas que estão entrando, não? Então, estas arenas seriam utilizadas mais em temas específicos, principalmente na questão dimensional dos produtos, não? E para veining penetração, não? Então, no caso do castball, por exemplo, é uma arena que tem uma muito baixa expansão térmica, chegando aí na casa de 0,2 hasta menor do que 0,1 para um tipo de formulação. Isto hace com que tenha muito pouca tendência a defectos de veiamento, penetração e uma estabilidade dimensional excepcional, ¿sí? Porque a variação não só de garantizar a espessura da parede, das peças, pero também a variação que se tiene de pieza para pieza. É algo muito bueno
que dá uma garantia de estabilidade dimensional e precisão, não? Para os clientes. Para o cliente final, não? Que está pedindo a peça, verdade? Para depois maquinado, não ter tanta necessidade de sobre maquinado, por exemplo, não? Temos que muitas vezes fazer sobre material de 3 milímetros, 4 milímetros, dependendo da situação, por causa da variação. Então, você pode diminuir isto. O cliente final puedes maquinar uma peça com muito mais repetibilidade, certo? Então, isso é uma vantagem muito boa, porque é uma reclamação já hallada fundição, sim? É um tema hallada fundição, não? Agora, a pergunta seria assim, então, para uma fundição de uma peça não muito complexa, não? Como vou substituir um óxido de hierro, que é muito mais barato, se usa muito menos, para esto, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a pensar de uma forma um pouco mais global. As vantagens também das arenas cerâmicas é que, por exemplo, não generas polvo, ¿sí? A formação de polvo dentro de uma fundição é muito menor do que o que é generado por uma própria arena de sílica e quando tu usa materiais muito finos. Mistura, controles. Para ti controlar uma adição de 2% dentro de um molino, dentro de um processo assim, e tu poner uma arena cerâmica, já substitui todo esto. Então, já não tens que ter alguém aí metendo manualmente 2%, ou se tu tens um sistema automatizado, estar garantindo 2% e todo isso. Resistência dos corações. Já puedes usar menos resina, por exemplo, do que num sistema com óxido de hierro, quando tu pones esta arena cerâmica. Já podes diminuir a resina, não usas tanto resina, porque já tienes um benefício. Permeabilidade. Metes um óxido de hierro, já cierra os poros, tem mais tendência também a gases, há algo de volátiles nos materiais inorgânicos, como óxido de hierro, como outros similares, que tu tienes aí. No material cerâmico é praticamente zero. Tienes a permeabilidade para ajudar a fluir, onde tienes que usar menos recursos de salida de gases, porque já estás com uma arena que permite isto e tienes baixa expansão, não tienes veining, e tienes todas estas características, não? Recuperação. Se tienes recuperação, o óxido de hierro se vai, tu tienes que estar añadindo toda vez, verdade? Porque o óxido de ferro não se queda aí, é fino, é delgado e se vai na extração. Metes uma arena cerâmica, tienes esta arena para sempre, vamos dizer assim, não? Tienes esta arena nos próximos ciclos de la mesma forma, então já não tienes que estar añadindo. Então, todo esto hace con que tenga un costo-beneficio a largo plazo, no inmediato. Entonces, si las fundiciones piensan en corto plazo, hoy por hoy, ¿no? No vas muchas veces a detectar un beneficio a largo plazo. Pero si empiezas a medir todo lo que tiene que hacer de controles, todo lo que tienes que hacer para contornar las desvantagens dos materiales como um óxido de hierro, como um material orgânico, né, o que esteja usando, pinturas, tu puedes diminuir as capas de pintura, então, isto também te dá uma economia na parte de pinturas, puedes usar pinturas de menor qualidade, não? Porque muitas vezes tu estás usando um óxido de hierro, pero tienes que usar uma pintura de super qualidade, de super material isolante, todo, para também contener, para mitigar um pouco isto. Já podes pensar em usar outros tipos de pinturas que já não te dão um acabamento superficial, pero já não são tão claras, por exemplo, porque a arena já vas a hacer todo o trabalho para você. E vas pensando hasta o final, e aí a peça como um todo vai ter uma melhor repetibilidade, porque a adição de óxido num sistema, né, nós outros que trabajamos um chorro de tempo com isto. Um coração sai com 2%, outro sai com um pouco menos, outro sai com um pouco mais. Todo isto, não, nas peças aí atrás não saem sempre iguais ou saem com uma maior variação,
tú tienes una mejor repetibilidad de piezas que lleguen en tu acabamento final por estar usando uma arena mais estável, com uma adição estável. Então, é a recuperação, que volves a ter tu arena aí, então vas comprando menos. Num balanço a largo prazo, diminuição de controles, tienes uma ganância, não? Sem falar das partes ambientales, não? Este é um tema que muitas vezes não é muito abordado em todos os países, pero em países, por exemplo, ahorita atualmente como Estados Unidos, estão restringindo mais a questão da sílica cristalina no aire. Todo o polvo que genera de la sílica estão fazendo mais restrições nas fundições para a proteção de las pessoas. Então, isto hace agora que tenha um custo de material, de equipos de seguridade para esta questão, não? Para este ponto. Então, substituis esto por uma arena cerámica, já não tienes mais este problema, não? Então, é um contexto como um todo, não? Se mirar só o defecto em si, não nem sempre vas a ver um benefício muito grandioso, porque a arena é cara aún, pero se mirar como um processo onde vas vendo todas as vantagens que há, técnicas, não só de produto final, pero também de todo o sistema de arena, ¿sí? De toda a fundição como um todo. Se está buscando, sim, se está aumentando o mercado, tá? A busca por esse tipo de material para peças que estão cada vez mais complexas, que o óxido de hierro, usando este exemplo, não? Continuando neste exemplo, não vai a suprir estas necessidades todas. Então, as fundições que estão trabalhando mais com tecnologia, blocos de motores, aeroespacial, que estão usando materiais e peças cada vez mais complexos, desenhos cada vez mais complexos, estão tendendo para isto, porque os processos normais dos produtos antigos, que eram mais grandes, que não tinham não miravam tanto custo-benefício, empieza ahorita os materiais cerâmicos ser importantes. Um outro ponto bem importante que há também, que não se mide muitas vezes, é o tema de horas hombre por tonelada, não? Que é um tema que as fundições, muitas miram esta situação. Imagínate, hoy, por ejemplo, tú usas óxido de hierro, tiene uma máquina de granalhado, ou duas, tiene que passar a pieza por uma ou duas máquinas, ou dar mais do que uma passada para retirar toda a arena, as penetrações externas. E depois disto, tu tienes aí uma linha de acabado com uma quantidade, com um tempo de processamento X, né? Um tempo de processamento, não sei, 10 minutos, para usarmos um número, não? E aí você tem um custo. Agora, escorra, ponga uma arena cerâmica, ponga um castebol da vida, aí puedes diminuir o tempo de ciclo na máquina de limpeza e o tempo de ciclo na entrada de uma linha de acabado hasta final, tu lo reduce para 8 minutos, para 7 minutos, para 5 minutos. Quantas peças vas poner a mais no ciclo final, não? Então, estes são os cálculos totales que muitas fundições já estão fazendo, que muitas fundições já estão vendo, e na parte das arenas cerâmicas, muitas delas também já estão buscando o tema da recuperação. Hoje tenho recuperação mecânica, que é a mais crítica, não? Tenho um rendimento solo de 80%, 75%, muitas vezes, em alguns casos, piores. Tenho um rendimento baixo, não? Com esta tua arena, que hago? Não? Então, já há estudos comprovados que com uma arena cerâmica, tienes rendimentos maiores na mecânica, compra muito menos arena nova, ¿sí?
Hay estudios ya comprovados que hasta a mitad, ¿verdad? Do que uma arena nueva, do que tu compras hoy. Entonces, todo esto es un cálculo para se tomar uma decisão assim importante, não só pensando no custo do coração. Não sei se consegue explicar todo o conjunto para chegar a uma análise mais precisa e na busca do porquê muitas fundições estão buscando material cerâmico. Sí, para mí está súper claro y muy interesante que eso quizá realmente sea una tendencia y uno no lo ve porque tiene aún la mentalidad de que es un material tan caro que nunca se va a justificar usar, ¿no? Y tú tocaste un montón de puntos que a lo largo, pues a lo mejor se justifica, ¿no? Ahora la duda o la tarea que queda para ti, Elaine, es crear una tabla donde yo ponga mis inputs y por ahí me salga en cuánto tiempo yo empiezo a tener ese retorno de inversión, ¿no? Creo que es el gran desafío, pero es muy, muy interesante. Realmente es una tendencia y hay que empezar a mirar hacia allá. Muy, muy interesante. Sí. Sí, na parte de produtos complejos ya se está buscando, ¿no? Ya tiene, aquí en Brasil hay muchas fundiciones que están usando, ¿no? En México también hay, ¿no? Y en los Estados Unidos también hay, ¿no? Aún son aplicaciones más especiales, por eso que, né, Martín comenta, não se vê muito, ou se vê numa proporção pequena. Sí, es correcto, ¿no? Porque aún se usa mucho voltado para casos más críticos, realmente, que una arena de sílica no resuelve, o que una arena de cromitas a veces tampoco resuelve, ¿verdad? Entonces ya se pasa para este nivel, ¿no? Mas, por ejemplo, en Japón, es interesante que ellos tienen sistemas ya completitos, de moldeo y decoraciones con puras arenas cerámicas, haciendo sus estudios, sus cálculos de costos dentro de este contexto. Obviamente que es favorecido o no dependiendo de dónde estás, no país también que estás, ¿verdad? Si estás en un lugar que la arena de sílica es muy accesible, con costo muy bajo, y se usa aditivos y ya queda dentro de un costo aceptable, no vas a tener tanto interés, entonces va a ser un desafío mucho mayor en estas áreas, ¿no? Ahora ya en regiones que ya son las cosas más caras, que ya se tiene otro nivel de material disponible que no es tan fácil, es donde ya se torna mucho más interesante, ¿no? Entonces, por eso es una tendencia, es un camino, ¿no?, que se está percorriendo, pero ya hay muchas fundiciones que sí están usando en sustitución de cromita, en sustitución de zirconita, para questão de costos e o custo-benefício realmente também vendo como um todo. Esta parte do acabado é bem importante, que mencionei, porque muitas vezes aí não se põe muita atenção. Muitas vezes a fundição se fija somente na parte de decorações, custo de uma área, verdade? Mas quando se vê mais adelante, para abrir espaço na fundição para outras peças, já estou com capacidade de 100%, já não posso mais pegar produtos, ou não posso atender uma petição de um cliente de maior quantidade de produtos, aí é onde, oye, que posso fazer, verdade? Então, tenho que comprar outras máquinas, não necessariamente, muitas vezes é otimizando tu processo, haciendo tus piezas fluirem mucho más rápido no acabado y ya te abres puertas para poder tener un mejor desempeño operacional, menor costo y aún más poder atender pedidos sin pensar en investimentos tal vez altos, ¿no?, antes de pensar por este camino. Entonces, son formas de pensar que aí já tivemos algo de experiência que se funciona, então é questão de realmente pôr em prática e começar a ver que, não, encarecer meu custo no coração, ok,
pero o contexto como um todo não é assim, verdade? Então, é pensar mais realmente de forma global, e não de forma solamente pontual, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que estuvo fantástica la clase, Elaine. La verdad que es un tema muy interesante, muy importante para las fundiciones. Creo que se pueden obtener muchas ventajas, mucho ahorro si se trabajan bien esas variables, si se le da la debida importancia al estudio, a la investigación, a las pruebas, a los ensayos, ¿no? Entonces, ojalá sirva para que el que esté viendo esta entrevista pueda buscar maneras de mitigar esos problemas de una manera rentable, ¿no? Bueno, Laine, muchas gracias de nuevo por todo tu tiempo invertido en ese video, en ese proyecto, en esa entrevista. Valiosísima. Estoy seguro que a mucha gente le va a servir. Y pronto volvemos a invitarte para hablar de otros temas, porque estoy seguro que nuestros oyentes van a requerir otros temas. ¿Okay? Gracias, Bueno, Elaine. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Me gustó mucho, ¿sí? Practicar y espero que sea muy útil ahí para el personal, ¿sí? Me gusta mucho y quiero escuchar otras entrevistas de ustedes también para aprender. Perfecto. Al final voy a dejar tus contactos por si alguien te quiere escribir y empezar a conocer un poco más sobre el tema de las arenas cerámicas, pues ahí va a tener tus datos. ¿Ok? Está bien, muy bien. Ok. Bueno, chao, chao, chao. Bye. Ya. Gracias.